Olá, boa tarde. Nós vamos falar hoje sobre 3 tipos de adoração encontrados na Bíblia. Então, primeiro tipo de adoração, a adoração relacionada às trevas. Não é desconhecido dos cristãos que o intuito principal do inimigo das nossas almas é buscar a adoração do homem para ele. Essa foi a razão e a única razão para a sua queda e destruição. Na Bíblia vamos encontrar deuses, potestades, filosofias e nações vivendo sob julgos espirituais das trevas, que mantêm sistemas de adoração que escravizaram povos em várias regiões do mundo. E assim sendo, você vai encontrar nos países em volta de Israel, mesmo antes dos judeus tomarem posse da terra, a quantidade absurda de deuses adorados pelos povos antigos. Então vamos lá, no Egito. No Egito encontramos uma quantidade de potestades distribuídas por áreas e regiões que dirigiam aquele povo para a idolatria e a adoração pagã. Esses deuses eram representados de várias formas, algumas híbridas, parte humana e parte animal. Então tem lá Horus, Sete, Hathor, Min, Ra, Ratum, Osíris, Ísis, Anubis, Geb, Tot, Su e vários outros. A lista é intensa e você vai encontrar centenas deles, cada um sendo adorado por um motivo especial ou grupos que os idolatravam segundo suas visões distorcidas das realidades espirituais. Na Mesopotâmia. A Mesopotâmia era formada na geografia daquela época pela região ocupada hoje pelo Iraque, Síria e Irã. Havia uma curiosidade das potestades idolatradas por essa região, porque dividiam o panteão dos deuses entre os elementos da natureza, céu, terra e ar, que eram os deuses Anu, Enki e Enlil. Os demais representavam os astros, como a lua, o sol e os planetas. O deus Sim, que era o representante da lua, era adorado intensamente na cidade de Ur dos Caldeus, de onde saiu Abraão. Assim como no Egito e na Mesopotâmia, também haviam centenas de deuses cultuados pelos habitantes daqueles países. Na Síria, o rei e o general Naamã adoravam Rimon, está lá em 2 Reis 5,18. Na Babilônia, era Nebo ou Nabu, ídolo representante da educação e sabedoria, está lá em Isaías 41,6. Esta divindade satânica, conhecida por Bel, era igualmente cultuada na Síria, estando relacionada também ao panteão fenício. Também tinha Sicut, na adoração dos astros. Sicut era o nome pelo qual os habitantes da Babilônia chamavam o planeta Saturno. Está lá em Amós 5, 25 e 26. A exemplo dos outros, se você pesquisar, vai encontrar mais um punhado de potestades na Babilônia. Em Canaã, antes da entrada de Israel na Terra Prometida, existia Baal. Tinha várias facetas que levavam as pessoas a adorá-lo, por várias circunstâncias diferentes. Ora era o Deus da fertilidade, ora era chamado de Senhor, dono, marido, etc. Está lá em 1 Reis 16, 31 e 32. E entre os filisteus, que também adoravam Baal, ele era conhecido como Dagon. Seu centro de culto mais famoso era Gaza. Então, por não ter eliminado todos os inimigos conforme o havia determinado, muitos desses deuses ídolos ainda permaneceram dentro de Israel e foram adorados pelos judeus. Houve muitos conflitos internos por conta disso. 2 episódios bíblicos marcaram a presença dessas potestades dentro de Israel. Primeiro foi quando Josué, aborrecido com a prática de adoração desses ídolos, após a distribuição das terras pelas tribos, convocou os líderes e, após exaustiva e longa exortação, declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Josué 24:15. Outro episódio foi quando Jezabel, esposa do rei Acabe, conseguiu praticamente acabar com o culto a Deus e seduzir de tal maneira o povo que quase todo Israel estava seguindo a Baal. E os que não estavam seguindo permaneciam indecisos e vulneráveis ao assédio de Jezabel através de seus profetas. Então nós vamos ver que ainda havia deuses gregos e romanos que eram uma infinidade. Então na Bíblia você encontra menções a esses deuses, tais como Júpiter, Zeus, Diana, Mercúrio, Hermes, Castor, Pólux. E esta adoração às trevas atravessou os séculos e continuou funcionando até os dias atuais, tendo alguns deles mudado de nome. Outras potestades surgiram e seguem nesta loucura de adorar o que não se conhece, imaginando estar no caminho certo da adoração. Estas potestades se manifestam, na maioria das vezes, pelo sistema religioso escravizante ou mesmo pelo aspecto cultural das nações. Nações que se curvam, como o Brasil, a estar sob a tutela espiritual dessas potestades,
com o reconhecimento dos governantes, que até decretam leis, feriados, em favor desta adoração alienada, entrega a chave da cidade e tudo mais. Então, no Brasil, desenvolveu-se a adoração regional e institucional. Além da potestade maior, que é a nacional, conhecido como a Santa Lá de Aparecida, existem as potestades estaduais e municipais. Em datas especiais, estados como Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro e outros tantos comemoram com festividades, procissões católicas ou mesmo nos centros espíritas, adoração a essas entidades com oferendas, festas e rituais e dedicações especiais. No Rio de Janeiro, a Polícia Militar tem como padroeiro uma dessas entidades, que no catolicismo é conhecido como São Jorge e no espiritismo a mesma entidade conhecida como Ogum. O mesmo ocorre em quase todos os países e o efeito é o mesmo, é devastador. A adoração relacionada ao hedonismo. Além da adoração profana dos parágrafos anteriores, encontramos a cultura humana, a adoração do homem pelo homem. O homem fabrica ídolos e entra num estado frenético de idolatria e adoração, muitas vezes inconsciente, mas que mexe com toda a sua estrutura física, emocional e espiritual. Isso ocorre com ídolos esportivos, artistas, políticos, religiosos e outros. Essa adoração normalmente leva as pessoas ao fanatismo irresponsável e inconsequente, dominando as mentes das pessoas e criando uma relação doentia e perigosa. A história policial em várias partes do mundo está repleta de crimes cometidos por fãs que adoraram de forma extrema seus ídolos a ponto de matá-los. Então isso é uma adoração satânica. Agora, a verdadeira adoração ao único que é digno. Finalmente chegamos à verdadeira adoração, a única para o qual fomos criados e estabelecidos nessa terra. Adorar ao único e verdadeiro Senhor de nossas vidas e de toda a terra. Está lá em Apocalipse 4:11 que diz: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. E lá, em Apocalipse 5, do 8 ao 14, que também fala que, eu vou ler um pedaço que diz que eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Entendeu? E depois disso ouvi criaturas existentes no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e tudo que deles há, diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostravam-se e adoravam. Então, antes da criação do homem, quem liderava a adoração ao Senhor era o anjo, o querubim, que havia recebido essa função de ser o adorador líder. A terra adorava e ele era o responsável para subir ao monte da adoração, levando-a ao Senhor. Um dia, esse querubim decidiu que também queria adoração e se rebelou contra as suas ordens e sua posição, que era altamente privilegiada, e a posição que ele tinha. Daí recebeu seu merecido castigo e condenação, perdendo a posição de adorador. Ao criar o homem, o Senhor já o fez como um adorador. Ele recebeu a posição de governo e de sujeitar toda a terra diante do Eterno. Essa era a função do homem, fazer todas as coisas na terra para a honra e glória do Senhor. Está lá em Apocalipse 5:13. E em 1 Coríntios 10:31. Essa é a verdadeira adoração, e para isso fomos chamados e criados. No nosso ministério, por muitas das vezes, fazemos eventos ou festas que nada têm a ver com a glória de Deus, nem serve para edificar o reino de Deus. E nós esquecemos de ensinar e levar ao povo a adorar a Deus. Estamos falhando e estamos falhando feio. Então chegou a hora do conserto e do conserto. Voltemos para a adoração. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Aprenda o que é ser um verdadeiro adorador. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.